Hoje estamos aqui para a 15ª? Quinta. Quinta? 15ª. A quinceañera! Fiesta, salsa, quinceañera, baila, siente ritmo, ponte a sonreír. Debutamos! Debutamos. E hoje a gente vai, então, de como se fôssemos vilões que a gente já tinha anunciado no Leva de Saboroso Cadáver. Então, se você não assistiu, perdeu. Por que não mandaram um livro pra mim? Não sou influenciador o suficiente? Hoje não, mas no passado eu era. Não mandaram pra mim por quê? Eu também não recebo nada dessa editora, a não ser quando os autores brasileiros pedem pra me enviar. Vamos ler a sinopse desse livro? Livro que chegou no Brasil extremamente hypado. Oliver Marks acabou de cumprir uma pena de 10 anos por um assassinato. No dia de sua soltura, ele é procurado pelo homem responsável por sua prisão. O detetive Colborne está para se aposentar, mas antes disso quer saber o que realmente aconteceu uma década atrás. 7 jovens estudam Shakespeare em uma faculdade de teatro de excelência. Oliver e seus amigos interpretam os mesmos papéis no palco e na vida real. Herói, vilão, tirano, sedutora, donzela, figurantes. Mas quando a escolha de elenco muda e os coadjuvantes roubam o lugar das estrelas, as peças de teatro começam a mergulhar perigosamente na realidade, e um dos atores é encontrado morto. O restante, então, enfrenta o maior desafio teatral de suas vidas, convencer a polícia e uns aos outros de que são inocentes. Inteligente e empolgante, como se fôssemos vilões, é uma história sobre o poder duradouro das palavras. Sinopse é bonita, gostei. Sinopse é bonita. Nunca tinha lido sinopse, eu acho, desse livro. A tradução é da Laura Paul Instigou. e do Carlos César da Silva. Eu acho muito interessante, porque o Carlos é meu amigo também. Nós estamos todos entre família hoje. Mas a tradução foi porque os trechos são... Tem trechos de Shakespeare dentro da história, então ele fez a tradução dos poemas, dos atos e tal. Acho isso bem interessante. E aí a a Laura Laura fez do Paul texto... é autora e está finalmente tendo o seu livro lançado no Brasil. Brasileira! É a autora brasileira que era publicado só lá fora e aqui não era publicado, finalmente está sendo publicado no Brasil. Quer começar esse, amigo? Eu quero começar. Então, começa. Hoje eu tô intenso hoje. Tá, enquanto a gente faz esse leva e não sou eu que estou lendo, enquanto eu ouço o Leonardo Oliveira, vou fazer minha unha hoje. Vamos pintar de que cor? Amigo, ainda não escolhi. Mas uma coisa não, sutil. vamos fazer algum sutil. Eu ia dizer pra tu fazer uma cor parecida do livro, assim, uma coisinha uma cor mais... parecida do livro? Não tem um azulzinho mais escuro? Tu não gosta de pintar muito escuro? Mas o que azul tem a ver com a capa do Não, livro? é que na minha tem aqui em cima, ó, meio um azulzinho, Não, eu não tenho azul. As opções são... Ó, vamos lá, o Léo escolhe o meu esmalte de hoje. Tá, as opções são... Nude, tem 2 opções de vermelho, uma mais aberta e uma mais fechada. Essa aberta, essa fechada. Esse aqui, que é um roxo. Um roxo fechado. Que é um rosa antigo. Tem esse, que é um rosa pink, que eu não vou pintar nem que tu escolha, porque essa cor eu não gostei. Entendi. E é isso, amigo. Essas são as opções que temos pro dia de hoje. Eu quero preto, né? que você... Oi? Tem preto, né? Que cor você quer, amigo? Eu tô entre o vermelho fechado, por conta do pôster, e agora o preto. Mas acho que... Qual cor tava antes de você tirar o seu esmalte? A cor que tava antes de eu tirar era o nude. Tá, então você vai pintar de preto. Tá, vou pintar de preto, sobre a escolha. Eu ia super dizer assim, não, eu quero que você faça um desenho na sua unha. Ah, pronto. Assim. O Léo foi bem como se fôssemos vilões. Ele escolheu a pior cor. Sim. Porque é a cor que se lascou, qualquer coisinha tem que tirar o esmalte inteiro. Sou influenciadora sim, porque eu tenho opinião própria. Ato 1. Prólogo. Sentado com os pulsos algemados à mesa, penso. Sou proibido de revelar segredos de minha prisão, que num breve relato que fosse, amenotrariam tua alma. O guarda está próximo à porta. Já começou pulando dedicatória. Ai, que o meu Kindle desgraçado que abriu ali, calma aí. Sempre, ele nunca começa na página certa. Para os muitos estranhos e incríveis atores de teatro, a quem tive a sorte de chamar de amigos, juro que essa história não é sobre vocês. Eu sou um quase ator, porque eu não terminei a minha formação em teatro, mas enfim, hoje eu vou atuar bastante aqui. Sentado com os pulsos algemados à mesa, penso. Sou proibido de revelar segredos de minha prisão, que num breve relato que fosse, amedrontariam tua alma. O guarda está próximo à porta, me observando, como se estivesse esperando algo acontecer. Joseph Colborne entra.
Ele agora é um homem grisalho, de quase 50 anos. É uma surpresa ver quanto envelheceu, no período de algumas semanas, e nos últimos 10 anos, ele envelheceu um pouco a cada semana. Ele batuca os dedos inquietos na mesa. Me conte uma coisa, diz. Você alguma vez se deita na cela e encara o teto se perguntando como veio parar aqui e não consegue dormir porque não para de pensar naquele dia? Todas as noites. Respondo sem sarcasmo. Para você foi só um dia e depois você seguiu com a vida. Para nós foi um dia e então todos os dias que se seguiram depois. Eu me inclino para frente apoiado nos cotovelos para que meu rosto fique apenas a centímetros do dele. Para que ouça cada palavra quando abaixo minha voz. Deve consumir você vivo o fato de não saber. Não saber quem, não saber como, não saber o porquê. Só que você não conhecia ele. Ele está com uma expressão estranha e enjoada, como se eu tivesse me tornado algo insuportavelmente feio e terrível de observar. Era obrigada a se vestir de homem quando acabavam os bons papéis femininos, uma ocorrência comum no teatro shakespeariano. Alguém me mata, disse ela. Espera, disse... Ih, será que foi ela que morreu? E tá aqui o primeiro... A primeira pista. Espera, disse eu, efetivamente provando a hipótese de Richard de que eu era uma sobra permanente no processo de escolha de papéis. E eu fico como? Ia fazer um comentário que, como todo livro jovem com algum tema de suspense, tem uma PIP. É um nome tradicional, Manual né? de Assassinato para umas Garotas, mas tem vários outros livros que Tem. tem uma PIP também, acho engraçado. Alexandre me examinou com os olhos estreitos, passando a língua nos dentes. Provavelmente como Otávio, decidiu. Não vão te deixar como Marco Antônio, sem ofensa, mas você não é muito notável. Espetacular, falei, olhando para o texto de Péricles que estava analisando pelo que parecia. Deve ser, tipo assim, parece pela relação deles que eles são amigos, né? E aí você é a pessoa que fica recebendo a crítica de que você é o menos memorável. Sim. Ai, coitado. Mas isso é tão comum quando eu fazia teatro era a mesma coisa. Você sabia que teatro tem muitas seitas, né, amiga? Inclusive bem pesadinhas, mas a gente não entra em detalhes aqui. Não que eu tenha participado de alguma, mas ouvi falar. Eu, por outro lado, era completamente ordinário de todos os jeitos inimagináveis. Não era especialmente bonito, nem especialmente talentoso, nem especialmente bom em nada. Olha eu, apenas bom o suficiente em tudo para conseguir compensar as falhas que os outros deixavam passar. Eu estava convencido de que sobreviver ao expurgo do terceiro ano porque James teria ficado mal-humorado e temperamental sem mim. Tu acha que vai ter alguma mudança ou vai ser o que o Alexandre previu? Nossa, acho que vai ter alguma mudancinha. Será que vai ser essa mudancinha que vai fazer eles se matarem? Pode ser, pode ser. Eu quero saber como que isso vai ser passado pra gente. Porque, de certa maneira, o Oliver narrando, ele não é tão confiável assim, né? Mas a gente já sabe que ele não é confiável porque foi ele que cumpriu a pena. Então, em teoria, ele é o culpado. Mas aí ele vai contar o ponto de vista de como armaram pra ele, né? Alexandre, seu babaca. Absurdo. Sente aí, disse Filipe, agarrando o cotovelo dele e puxando de volta pra cabine. Você não acertou tudo. Acertei sim. Não, Oliver vai ser Otávio, mas também vai ser Casca. Vou? Eu tinha parado de ler assim que vi a linha desenhada entre meu nome e o de Otávio, e me inclinei pra ler outra vez. Eu tenho 3 personagens, Décios, Brutus, Lúcius e Titínios. Ela ofereceu um sorriso estoico pra mim. Seu colega de status de persona não grata. Por que faria isso? Perguntou Meredith, mexendo o que restava de vodka e sugando as últimas gotas pelo canudinho vermelho. Aqui nos sentaremos para dar ouvidos ao som da música, a calmaria da noite, adorna a doce harmonia. Imagina que chato você tá indo beber, fazer qualquer coisa e do nada tu passa e a pessoa começa. Aqui nos sentaremos para dar ouvidos ao som da música. Mas é que todos pelo amor fazem de isso, Deus, né? O tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Eu fingi protestar enquanto ela me arrastava até o fim do cais e os outros tropeçavam escada abaixo para se juntar a nós um por um. Alexander terminava a fila afando. Vamos andar pelados, disse Meredith, achotando os sapatos para longe. Eu não nadei nenhuma vez nesse verão. A dama ponderada se faz generosa, avisou James. Ela não seria uma piriguete tão grande perto da gente. Tô achando interessante como alguns pontos do texto dela se confundem como se fosse um texto do teatro mesmo. De tipo assim, ela não... Nesse caso, a marcação do Meredith, Alexander, Felipe parece exatamente um roteiro. Só esse é o meu comentário mesmo, só porque eu achei interessante a forma de Sob o Luar. Na margem sul, estávamos longe o suficiente das luzes de vagalume do pavilhão para haver pouco perigo de sermos vistos, e menos ainda de sermos ouvidos. Naquela época gostávamos do isolamento. Meredith se deitou de olhos fechados, cantarolando tranquila. James e Ren sentaram no lado oposto do cais, olhando para a praia. A meia hora seguinte foi dedicada a uma série de posições doloridas de yoga, considerando que já tinha passado dos 60 anos, a de yoga. Considerando que já tinha passado dos 60 anos,
A flexibilidade de Gwendolyn chegava a ser perturbadora. Acho que é um erro, né? Nossa! Uma frase inteira perdida no livro. Ih, pai. Sim, acho que Oliver está no caminho certo, disse Frederick. Permita-me outra pergunta. O que é mais importante, que César seja assassinado ou que ele seja assassinado por seus amigos íntimos? O corpo docente ficava disposto em uma longa fileira de cadeiras no palco. Frederick e Gwendolyn estavam empoleirados um ao lado do outro, como um velho casal, conversando baixinho com os vizinhos. A aula magna era uma das raras ocasiões em que nós todos nos uníamos. Um oceano de pessoas, no que conhecíamos como Azul Delicious, porque ninguém queria chamar a cor de pavão. As cores da escola não eram obrigatórias, é claro, mas quase todo mundo usava o mesmo suéter azul, com o brasão bordado do lado esquerdo do peito. O olhar dele O olhar dele repousou inequivocadamente em nós, os 7 alunos de teatro do último ano. Uma maré assola assuntos humanos e seu percurso leva à fortuna, que não tinha sido esquecido como poderia ser, estava parado me encarando com uma preocupação tão intensa que eu quase ri. Sério, eu estou bem. Só que, quando voltei a me sentar, eu quase cambaleei, atordoado, como se ele tivesse me batido, de verdade. Que no caso ele bateu, né? A passagem do tempo varia como quem a vive. Olha, conosco andou a passos lentos, depois trotou e por último galopou outubro adentro. Nunca parou por completo, até a manhã do dia 22 de novembro. Véspera do meu aniversário. Quase tinha esquecido que Frederick estava lá se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas antes, a autora não tivesse dito que Frederick estava parado em frente à louça. Por que ela botou essa frase aqui se ela ia dizer que tinha esquecido? Realmente, eu já tava aqui, tipo, cadê o professor a hora que ela mencionou o professor? Richard ergueu uma sobrancelha pra James. Espadas atrás do refeitório ao amanhecer? James, só se Oliver acertar ser meu padrinho. Eu, ainda que tenha esperança de viver, estou preparado pra morrer. Richard, muito bem. Meredith pode ser minha. Alexander, nossa, valeu pelo voto de confiança, Rick. Richard riu, tudo aparentemente perdoado. Voltamos ao debate e procedemos com cortesia, mas eu continuei a observar James pelo canto do olho. Meu capítulo tem 51 minutos. São 27 páginas até o final do ato 1. O barco deslizou até as águas rasas, e por um instante a superfície do lago ficou lisa como vidro. Então fez-se uma onda, um estremecimento, e 3 figuras surgiram. O público arfou, o som escapando. As garotas de início pareciam menos bruxas do que fantasmas, o cabelo liso e molhado cobrindo o rosto, os vestidos brancos, diáfanos, derretendo-os dos membros, flutuando em espirais atrás deles. Seja bem-vindo ao De Férias com o Ex. Conforme se ergueram da água, as pontas dos dedos pingavam. As garotas surgiram da água mais uma vez. O que houve, Hecate? Parece irada, disse Meredith. Mal acabaram de dizer isso quando Alexander a agarrou pela nuca, espalhando água para todos os lados. E não tem motivo, mocreias, rosnou. De onde tiraram as ideias? E a atenção tentadora das bruxas. Eu subi as escadas, parei ali no alto e me demorei para assombrá-lo 2 vezes. O olhar dele subiu para onde eu estava, mas o público voltara a observar as garotas. Elas cercavam o fogo, gargalhando para o céu de tempestade. E começaram a cantar novamente. Eis a dupla labuta e luta. Chama borbulha a poção absoluta. Escama de dragão do lobo o dente. Múmia de bruxa decadente. É engraçado essas partes, porque eu não tenho certeza se eu sei o que tá acontecendo. Eu não tenho repertório suficiente shakespeariano. Dar tapas nas minhas costas e bagunçar meu cabelo antes de perceber o quão grudento estava. Você acha que vão tentar fazer a gente ficar completamente pelado esse ano? Bom, ainda tem o baile de máscaras do Natal. Meu Deus, bate na madeira. Já viu os outros? Meredith está por aí procurando pela voz. Não faço ideia de onde estão James e Ren. Alexander pediu licença para o público e surgiu entre nós, enganchando um braço em nossos pescoços. Isso foi tão bom quanto esperado, disse ele. E depois, que porra é essa, Oliver? Você está nojento. Não, eu tô morto. Você tá fedendo a carne crua. Você tá fedendo a água de aquário. Saboroso cadáver. Finalmente acabou. Desses capítulos que lemos hoje, gostei, tô achando interessante, menos juvenil do que eu achei que poderia ser. O que me pega mesmo é
muitos momentos shakespearianos que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, eu tô entendendo a cena que eles estão fazendo, mas eu não tenho contexto pra entender o valor daquilo, sabe? Tipo, eles estão me falando uma cena, eu tô entendendo a cena, mas aquela cena tem um valor pra eles e pra cultura que eu não tenho repertório pra admirar ou contemplar ou saber se eles estão fazendo bem ou estão fazendo mal, assim. Mas de forma geral eu tô gostando, achei a escrita bem boa. E achei eles interessante, assim, também. Acho que já dá pra perceber que vai ser um jogo de egos, né? Uhum. Dentre eles ali. Nessa primeira leitura, estou gostando mais do que eu imaginei que eu iria gostar ao entrar para esse livro baseado nos comentários de outras pessoas. Tem potencial, então. A gente tá basicamente em 24% aqui no Kindle. Tô gostando bastante da escrita, tipo, da atmosfera, assim, mais darkzinha, essa coisa que eles bebem, fumam, não sei o quê, e aí eles em breve vão começar a fazer umas orgias, umas coisas assim. Mas eu tô achando interessante também a forma como ela escreve, que eu falei antes, né, tipo, dos trechos que lembram um roteiro de teatro mesmo. Acho que tem um potencial aí, hein? De vir um 4.5 se seguir desse jeito. Umas 5 estrelas quase. Será? Porque eu fiquei interessado. Não que eu não fique interessado nos outros, mas é que os inícios, às vezes, eles perdem um pouco, né? E eu tô achando esse primeiro ato, assim, que é, tipo, uma forma de apresentar, literalmente, os personagens e a problemática que é dessa questão dos egos deles e como que vai rolar isso, interessante, entendeu? Então eu tô do lado do James ali, do Oliver, tenho certeza que eles vão... Tem uma química ali, intrínseca, uma coisinha, um cheirinho de, sabe? Um cheirinho ali de que vão rolar alguma coisa, mas eu aposto que o James vai querer muito se vingar em algum momento do Oliver pelo que aconteceu. Do Oliver? Do Richard? Isso, do Richard. E aí o Oliver vai proteger o James. E aí talvez por isso ele foi preso. Mas é isso, tô gostando. Foi o James que cometeu o crime. Porque uma pessoa vai morrer, né? A gente sabe disso. Sim. Bom, se for, daí... E só Página pode... 84. E só vai fazer isso porque o livro também brinca um pouco com essas tragédias, né? Tipo, tem Romeu e Julieta que eles citam ali. Então, precisa rolar um sacrifício de amor aí pra ele assumir a briga. Pelo menos eu pensaria, seria interessante, assim. E lá no começo fala, né, que a tragédia de Júlio César é o fato de que ele foi traído pelos seus mais próximos. Exatamente. De 25/7, tá? Para seguir Isso. lendo. A gente foi até a página 81 ontem e hoje a gente vai começar o ato 2. 25% do livro já. E vamos lá, o ato 2 começa com um novo prólogo. Então vamos lá. 20 minutos de capítulo esse. Show de segundo bola. o meu Kindle. Show de bola, já vamos acordar. Aí hoje, enquanto o Léo estiver lendo, já que minhas unhas estão feitas, eu estarei furando os marcadores da Bienal. Caraca, em um mês Estarei e pouquinho furando. adiantado. Bom, mas é que aí tem que furar 1000 marcadores e colocar 1000 pompons nos marcadores, né? Ah, é verdade, tem os pompons. Então, Tem os essa será a minha pompons. missão enquanto ouço meu amigo ler hoje, no dia de hoje. Isso. Capítulo de 50 minutos. Prólogo. Na primeira vez em que saí da prisão em 10 anos, o sol é uma esfera branca, ofuscante, em um céu cinzento, cor de água suja. Eu me esquecera de como o mundo aqui fora era imenso. A princípio, fico paralisado pela vastidão, como o peixinho de estimação de alguém que foi inesperadamente jogado no oceano. Então vejo Felipe encostada no carro, a luz refletindo dos óculos no estilo aviador. Eu mal consigo resistir ao impulso de correr até ela. Nós nos abraçamos violentamente como irmãos, mas eu a seguro por mais tempo do que isso. Ela é sólida e familiar. E é o primeiro contato afetuoso com um ser humano que eu tenho há muito tempo. Olha só, foi a Filipa que foi buscar ele, não foi o James. James tá morto? Sim. Eu olho para o mundo através dos meus cílios. Eu olho para o mundo através dos meus cílios. Alarmado com a claridade mesmo naquele dia nublado. Minha mente percorre o caminho até Deletcher. Eu quero entender tudo. Pela primeira vez em muito tempo, aquela rachadura que eu tenho no meu âmago, a ferida escura da minha alma que está lutando para se curar há quase uma década, pulsa. Os sentimentos antigos voltam aos poucos suaves. Uma amargura doce, a discórdia é a incerteza. Eu não contaria com isso, digo. Já faz 10 anos e nem eu entendi tudo. Então, talvez ter essa conversa seja bom para nós dois. Talvez. Toma um gole do café. Pensativo.
Queriam que Richard fosse o primeiro para a foto da temporada, como Gwendolyn estava chamando. Acho que é o ego que o faz parecer maior, respondeu James. Alexander enfiou o pescoço entre os dois. Talvez, mas não dá pra negar. O cara está bonito. Ele olhou pra mim de relance acrescentando. Você também ficaria se aprendesse a nadar. A nadar não. A dar nó na gravata direito. Alexander me lançou um olhar um pouco triste e estranho. Você só está vendo agora? Disse ele. Ah, Oliver, você é tão distraído quanto eles. Certo. Amando o humor desses personagens. Eles são muito cheios de personalidade. Olha só as pernas dela. É mesmo um bom jeito de vender os ingressos. Sabe, disse James para um cara que gosta de outros caras, você faz muitos comentários heterossexuais. Aquele sorrisinho, né? Acabando de colocar meus sapatos, dando-se a meia quando a porta foi aberta com um rangido. Ah, te encontrei, disse Meredith. Não sabíamos onde você tinha ido parar. Ela ainda estava vestindo o penhoar. Arrisquei olhar para ela e então voltei toda a concentração intensa para amarrar os sapatos. Só precisava respirar um pouco, estou bem. Fiquei de pé e fui na direção da porta, mas ela estava no caminho, inclinada no batente. Uma perna dobrada como um flamingo. O joelho encaixado perfeitamente na curva do dorso do pé. Havia algo de introspectivo e ambíguo na expressão dela, mas o rosto estava corado com o ardor da raiva que a tivesse abandonado. Meredith, você precisa dizer alguma coisa? Uma distração, acho. Ela ofereceu um meio sorriso, esperando que eu entendesse. Devia estar evidente em meu rosto quando finalmente abri a porta do camarim, porque Alexander agarrou a frente da minha jaqueta, me arrastou até a baía do carregamento e enfiou um baseado na minha boca. Achei que era outra coisa. Eu vou te falar pra você que isso aqui, viu? Isso aqui não respeita a união das pessoas, mas tudo bem. James e Philippa se aproximaram mais de mim, fechando a fileira. Não me tente, disse ele. Você eu vou mandar pra enfermaria em picadinho. Deixa isso pra lá. Meredith o empurrou, as duas mãos acertando o peito dele com um baque surdo. Não tem nada a ver com ele. Você só está pegando no pé de Olive porque não pode me bater e está desesperado pra bater em alguém. Todo mundo sabe que você ama quando te olham, sua puta. Entre nós 6 tínhamos dito que Meredith era puta ou alguma variação disso milhares de vezes, mas aquilo era horrivelmente diferente. Tudo pareceu ficar em silêncio, apesar da música que ainda ecoava na sala ao lado. A expressão dele ficou vazia enquanto aquela frase estranha era registrada pelo cérebro dele. Quando registrou, ele corou até a raiz dos cabelos. Ah! Repentinamente estávamos os dois profundamente constrangidos, o que parecia absurdo, dados os últimos 5 minutos de conversas íntimas e nudez despojada. Foi mal, isso é repugnante, disse ele. Tudo bem. Eu me abaixei para pegar a toalha dele do chão, aqui. Nós dois havíamos nos abaixado para pegar. Quando eu fiquei em pé novamente, nossas cabeças quase colidiram. Eu dei um passo para trás, imensamente consciente do meu próprio corpo e de como era desajeitado. Ele estava com os olhos arregalados, quase alarmado. Senti meu próprio rosto ruborizar. Resmunguei boa noite, coloquei a toalha na mão dele e saí do banheiro, às pressas. Então, fez-se um som, um gemido baixo. Richard esticou uma mão débil em nossa direção, e o mundo deu uma guinada. Ram abafou um grito e James agarrou meu pescoço. Ah, meu Deus! Engasgou. Ele ainda está vivo. Interessante isso acontecer logo depois de alguém vomitar. Não é mesmo? Alguém vomitar, ter que tomar um banhozinho assim. Ele faz uma careta, mas dobra os joelhos para se sentar ao meu lado enquanto uma brisa sopra do lago. Quanto do que você me contou aquela noite era verdade? Tudo, de um jeito ou de outro. Ele faz uma pausa. Nós vamos mesmo jogar esse jogo? Embora falso, sou leal, sinceramente insincero. Achei que na prisão iriam bater em você até que parasse com essas besteiras. Essas besteiras são o que me fizeram perdurar. Uma coisa que estou certo de que Colborne nunca irá compreender é que eu preciso da língua para viver como alimento. Léximas e morfemas e lascas de significado me nutrem como o conhecimento do que sim, há uma palavra para isso. Alguém já sentiu o que senti antes. Ai, que legal essa frase. Era. Alexander, ele ainda está vivo. Pois é, isso mesmo. Quê? Nós não podemos só ficar parados discutindo como aconteceu. Precisamos fazer alguma coisa. Olha, eu sei que você tem essa necessidade patológica de bancar o herói, mas agora você precisa parar e se perguntar se é isso mesmo o que é melhor para o mundo. O que você está dizendo? Eles estão olhando ele de cima de um penhasco? A visualização do cenário não foi boa aqui. Tá, pois é. Primeiro falou que eles estavam descendo uma escada íngreme, cheia de... Aí parecia que eles estavam descendo, tipo, pra praia. Eu imaginei que eles estavam descendo pro tipo de praia, assim. Porque fala que é um lago, né? Mas aí ela falou que não pode ir buscar ele porque ele tá no... Não tem como chegar até ele. E aí depois falam que ele deve ter caído. Então eu imagino... Talvez, é porque é um castelo, né? Onde eles estudam.
Então pode ser que ele tenha caído meio que numa espécie de fosso onde eles não conseguem pegar ele. Mas é um lago. Sim, mas o lago em volta do coisa? Não? Não é a gente que deveria estar adivinhando, né? A autora que deveria ter Sim. escrito pra gente. A cabeça de Richard pendia para um lado tão baixo que a água batia no nariz e na boca dele, deixando uma neblina vermelha escura e hemácia ao redor do rosto. O corpo dele inteiro enrijeceu, retesando os músculos do pescoço. Eu não entendo como é que eles estão tão perto dele e não conseguem alcançar ele. E aí eles viram que o rosto dele tava com hematomas, rachaduras, mas eles não conseguem. Que distância é essa? Meu Deus. Até agora eles não se olharam um pro outro e perguntaram quem achou o Richard ali primeiro. Quem foi que chegou na cena primeiro? Até agora, eu já li não sei quantas páginas aqui, até agora eles não se perguntaram quem é que chegou ali na cena primeiro. Não se perguntaram e não conseguiram pegar ainda ele. De algum policial novato, as costas eretas, os joelhos comprimidos, prontos para responder a qualquer pergunta que ele pudesse fazer. Sim, precisamente. Antes de ontem à noite, tudo estava bem. porque não teve um grupo inteiro de teatro e uma plateia gigante que presenciou eles se esfaqueando no palco. Não teve. Eita, que foi uma sequência de xoxada agora, hein? Meu Deus, o que rolou com essa... De repente, todo mundo emburreceu aqui nesse livro. Que é outra sequência ridícula, né? Se ele chegar lá e o Lee estiver vivo, o que eles vão fazer? Matar ele? O que adianta em conferir se o cara tá morto ou vivo? Sendo que eles estavam brigando agora há pouco pra ninguém chegar perto do cara, porque era muito desafiador chegar perto do cara. Certeza que o Oliver vai descer e aí vamos todo mundo culpar ele e acabou o livro. O ar frio ardia na minha pele nus, calafrios descendo no crânio até a base da coluna, passando pelos braços e pernas até que todos os pelos do meu corpo estivessem eriçados, mais 3 passos. O lago nunca percebeu. É que é engraçado o fato de ele ter sido que foi parar na prisão, sendo que ele é um dos únicos que tem um álibi. Ele tava com a Meredith. Sim, mas ela não quis testemunhar a favor dele. Não, mas então, aí... ele não tem álibi. Não, tá, tudo bem, mas aí eles são todos um bando de filho da puta, né? Sim. Sim. Tá, então vamos deixar o cara... Então, o único cara que tem ele e a Meredith que tem... Álibis. O lago nunca parecia tão enorme, tão escuro ou tão profundo. Richard estava quase afundando sobre a superfície, como uma estátua... Bom, se ele estava quase afundando, é claro que ele está morto. Como uma estátua caída e apenas fragmentos de mármore emergiam 3 dedos curvados, a curva de uma clavícula, a virada sensual da garganta, a desgraça esculpida em pedra. A entender que provavelmente o Richard entrou em briga com alguém. Pela reação do James, eu diria que a minha leitura seria que ele entrou em conflito com o Richard, mas ele não viu o Richard caindo. Não sabia que o Richard tinha parado na água, entendeu? Ele achou só que de repente tinha dado uns supapos dele, porque ele entrou em desespero muito rapidamente, né? Tipo assim, se ele soubesse que o Richard tinha caído na água e tivesse sido proposital, ele não teria tido aquela reação. Tá, faz sentido. Então, provavelmente ele teve alguma coisa a ver com isso, mas não aquele extremo. E aí pode ser que tenha tido uma segunda pessoa que terminou o serviço, ou o Richard caiu por si. Vai demorar pra descobrir ainda, porque eu acho que só no final desse ato que a gente vai chegar a uma conclusão. Pronto, todo mundo é vilão, acabou o livro, é isso. Eu achei essa leitura de hoje um pouco mais ágil, assim, tipo, o livro ele já é rápido, né? Tipo, o texto dela já é ágil, mas parece que as coisas aconteceram muito mais diretas, assim, que ela, tipo, já fez aquele momento de apresentar todo mundo pra gente, a gente já sabe como funciona e tal. E eu sinto que ela tá fazendo esses arcos por ato e deixa a história muito mais movimentada, assim, não senti que diminuiu o ritmo, apesar de você ter identificado essa falha ali. Eu acho que o ritmo se manteve, então pra mim a história continua interessante ainda, tô gostando dos personagens, tô achando a química entre eles muito interessante, por enquanto ela tá de parabéns, mas vamos ver se isso vai continuar nos próximos atos. Tem 2 atos ainda. Aliás, tem esse ato que a gente vai ler, que eu acho que é o maior ato, e aí depois ainda tem um outro ato. Sendo que ela tá dividindo por ato, por pedaços, assim, né? Eventos específicos. Esse ato vai passar batido, eles só vão seguir com a vida, e aí vai ser no ato que a polícia vai dar de volta e vai dizer, não, a gente sabe que foi um de vocês. Mas é que seria muito tempo, né? Porque é o ato maior. Hoje é você que começa, né? Que alegria. Cena 2. 2 horas depois, eu ainda não parara de tremer. Nós estávamos sentados enfileirados, encostados na parede do corredor do 3º andar, onde estava mais do que quente.
Eu tinha recebido um cobertor e calça jeans secas, mas não tempo para tomar banho. Pior do que o frio que permanecia era a sensação da água do lago e o sangue de Richard infiltrando na minha pele, queimando e coçando em cada centímetro do meu corpo. Philippa, sentada desconfortavelmente perto, à minha esquerda, ergueu uma mão sem olhar para mim e tocou a parte anterior do meu pulso com tanta leveza que eu mal senti. Alan Boyd, disse Holinshed. Vamos discutir isso com ele também. Colborne não reconheceu aquela interrupção, sua atenção fixa em mim. E depois, Meredith, quer dizer, Richard e Meredith estavam brigando. Eu não sei exatamente por quê, mas precisamente eu não sabia o quanto Meredith tinha dito a eles sobre a briga. Os outros disseram que parecia que Alan estava prestando um pouco mais de atenção nela do que Richard achava confortável, disse Colborne. Talvez. Não sei, Richard estava bêbado, quer dizer, pra lá de bêbado, agressivo. Ele disse umas coisas bem horríveis. Meredith ficou magoada e subiu as escadas para fugir de todo mundo. Alguns momentos vívidos de Meredith lampejaram no meu cérebro. Mechas de cabelo ruivo presos ao batom dela. Linhas pretas sedosas no limiar das pálpebras. A alça do vestido deslizando do ombro. A gente não sabe a ambientação do livro, às vezes. Porque, assim, se for antes, que ideia incrível eles estarem enchendo a cara. Se for depois, daí não sei. Que ideia incrível também. Ideia incrível, independente de do horário, eles ficarem bêbado agora, é a pior decisão possível. Que ideia incrível. Não, mas deve estar contando pra gente. Eu sei que você não entende, você nunca entende. Richard está morto. Olhei para o pavilhão mais uma vez, a silhueta quadrada no topo do morro. Não é como se a gente tivesse matado ele. Não seja ingênuo, Oliver. Por uma vez em toda a sua vida. Ele está morto há 2 dias e a namorada dele já está na cama com você todas as noites? As pessoas não vão gostar disso. Vão falar disso. Vão fofocar porque é isso que as pessoas fazem. Pode tê-lo empurrado. Se continuar dormindo com Meredith, vão achar que foi você. Eu o encarei, surpreso demais para me mexer. A mão dele era a única coisa sólida. O grosso da raiva pressionando no meu peito de forma de um punho. James, a polícia, eles já falaram que foi um acidente. Ele bateu a cabeça, caiu. Ele deve ter visto o medo no meu rosto, porque as linhas tensas ao redor dos olhos e da boca desapareceram. É maior do que a própria vida, não parece exagero pensar que ele também é maior do que a própria morte. E de quem mais isso pode ser dito? Ele fez outra pausa, mordiscando o lábio. É impossível não pensar em Shakespeare quando pensamos em... em Richard. Ele apareceu em nosso palco muitas vezes em diversos papéis, porém é um papel que nós nunca tivemos oportunidade de vê-lo fazer. De alguém decente, né, galera? Aqueles que o conheceram bem provavelmente concordarão que ele teria sido um excelente Henrique V. Eu, de minha parte, me sinto traído por não ter tido a oportunidade de ver isso. É engraçado como a morte, independente de você ser uma pessoa boa em vida ou uma pessoa má em vida, as pessoas vão sentir pena. Ou seja, perante a morte todos somos iguais. Todas as pessoas vão sentir pena, até da pior pessoa do mundo. Como é que pode, né? Como é que pode? Tudo é perdoado. Tamires, tudo é perdoado nessa vida. Esse terceiro ato vai ser esse lenga-lenga e no quarto ato vai voltar a polícia com tudo. Mais um livro que ela adivinhou antes dos 50%, que a gente chegou em 50 e pouquinhos agora. A morte de Richard não parecia tanto um desfecho quanto uma reviravolta na trama durante o segundo ato. Um evento catalisador que desdobrava todo o resto da história, como Rem dissera. O show não terminara. Eu estava dolorosamente consciente do fato de que não tínhamos livros o suficiente. Meu próprio quarto era menos deficiente de forma escancarada. Ao longo dos anos eu me isolara do resto da casa, do resto da vizinhança, do resto de Ohio. A morte não impedira Richard de nos atormentar. Posso desligar a luz? Claro, respondi. Ele esticou a mão para o interruptor e a escuridão caiu do teto. Como aquilo veio um pânico absurdo e entorpecedor. Ninguém se escova antes de dormir nesse livro, né? Ninguém faz nenhum tipo de higiene. Dormir fedidinho. Ninguém. Ninguém faz a sua rotina de skincare. Ninguém faz skincare, nem a Meredith, que é belíssima. Ninguém faz. Sabe no que eu fico pensando, sabe? Quando eu penso em Richard... Ele foi lento em responder, como se não quisesse descobrir o que viria a seguir. O quê? Pardal de Hamlet. Você falou, que seja o que for. Eu nunca entendi esse discurso, quer dizer, eu entendo, mas não faz sentido algum. Depois de passar tanto tempo tentando reivindicar as coisas e restaurar alguma ordem, Hamlet de repente vira um fatalista. Acho que você entendeu perfeitamente. Nada faz sentido tampouco para ele. O mundo dele todo está despedaçando. E quando percebe que não consegue impedir, consertar ou mudar nada, só tem uma coisa que ele pode fazer. Meus olhos se ajustaram devagar, de forma enlouquecedora. O quê? A sombra dele deu de ombros na penumbra. Absorver-se. Culpar o destino. Absolver-se. Uma crina de cabelos ruivos despenteados deixava a impressão de que a cabeça dele estava pegando fogo. Eu aprenderia tempos depois que o nome dele era Ned Walton.
Ele ficou com... Cara, eu vi tudo. Esse gato, ele é ardiloso. Ela tava dormindo, ele foi lá, encheu o saco, tirou ela da coisa. Olha, É, mas aí o que Volt é o fofinho. O fofinho. E a Lexi demônio. é a malvada. Marx e ele dividem um quarto, moram num sótão lá em cima. Tá, e daí o que aconteceu? Ren, que conveniente, né? Que o detetive Colborne não explicou nada disso para sua parceira durante a sua estadia na delegacia, durante o trajeto para a universidade. Ele está explicando tudo o que ele pensa em sua teoria, exatamente no local do crime, onde o nosso protagonista pode escutar. Que conveniente. Desvencilhou dela. Foi assim que Farrell descreveu. Quando eu perguntei o que significava, ele fechou a boca. Me fez pensar se talvez tenha sido um pouco violento, porque nenhum dos dois o seguiu. Enfim, Farrell ficou com a prima e Richard desapareceu em meio às árvores. O rosto de Colborne ficou sombrio, as sobrancelhas espessas afundando sobre os olhos. Conveniente. Que ele tá tendo uma visão bastante privilegiada do rosto do detetive, né? Ele fazendo a descrição. Assim como ele teve do garoto a 300 metros de altura dele. Parece que às vezes a autora se esquece do ponto de vista de quem a gente tá lendo a história. Sim. E de como esse personagem não teria como descrever as coisas que estão sendo descritas na cena. Eu esperava que o bar estivesse vazio, considerando o dia, domingo, e o tanto de trabalho que todos precisavam fazer antes do dia 20 de dezembro, uma quantidade alarmante. Porém, o habeas corpus estava surpreendentemente lotado. Nossa mesa de sempre roubada por alunos de filosofia, que estavam discutindo muito alto a significância do hábito que Euclides de Mégara tinha de se vestir de mulher. O que estão todos fazendo aqui? Perguntei enquanto Meredith me guiava para uma mesinha do lado oposto do salão. Eles não têm lição de casa? Tem, mas não tem metade de uma peça pra decorar. Quando eles falaram que eles iam sair num encontro, eu achei que ia ser fora da universidade, né? Não no bar que todo mundo vai sempre e que vão ficar fofocando deles. Nossa conversa foi surpreendentemente constrangedora. Fizemos comentários bobos e superficiais sobre nossos discursos e sobre o baile enquanto estávamos profundamente conscientes de que não estávamos sozinhos de verdade. A nossa era a terceira de 5 mesas enfileiradas e os grupos pequenos sentados aos nossos lados haviam ficado silenciosos de uma forma muito suspeita quando nos sentamos. Eram quase todas garotas, notei, e todas as alunas de Delager. Garotas sempre cochichavam tanto assim, eu não conseguia decidir se era novidade ou se só eu nunca notara. Confesso que eu nunca antes fora um objeto digno de cochichos. Ô cara, cadê a sua perseverança, o seu amor próprio, a sua Kennedy? Entraram no salão de baile e Gregório e Sansão jogaram as pernas por cima da parede do balcão e começaram a descer pela coluna mais próxima, os dedos agarrando com firmeza as trepadeiras ao redor. Assim que tocaram o chão, uma delas assobiou e os dois criados de Montecchio se viraram. A mordida dos dedões, acompanhada por mais risadas indulgentes, rapidamente se tornou uma discussão. Gregório: procura briga, senhor? Abraão: uma briga, senhor? Não, senhor! Sansão: se estiver, senhor, aqui estou. Meu senhor é nobre como o seu. Abraão: não, melhor. Sansão: melhor sim, senhor. Abraão: mentiroso! Eles irromperam em um duelo de 4 espadas atrapalhado. Ele quase parecia uma figura mística, um Ganimedes, lindamente petrificado entre a aparência de um homem e um garoto. Eu sabia que seria James, eu adivinhara, mas nem por isso a aparência dele me afetava menos. Lá vem ele. Falei para a garota mais perto de mim, em um tom de voz mais baixo. Aquele orgulho estranho e possessivo tomou conta de mim novamente. Todos na sala estavam observando James como poderiam não fazer, mas era eu quem o conhecia de verdade, cada centímetro dele. Deem já licença, a tristeza o toma como doença. Bom dia, primo. James ergueu o olho. Conhece cada centímetro dele? Isso. Cada centímetro? E dá de graça, dei um cagaço no Léo. Tremendo sob o peso das verdades paralelas que eu até aquele instante conseguiria ignorar. James estava apaixonado por Ren. E eu estava com ciúme. Um ciúme cego e violento. Oh, acordou pra vida, gata. Acordou pra vida, gata. Well. Ai, eu achei meio pombo hoje. Achei meio pombo. Acho que das 3 sessões que a gente fez, essa foi a mais fraca, em termos de acontecimentos. Aconteceu o que eu já tinha previsto que ia acontecer, que ia ficar um lenga-lenga deles ali, e pós-acontecimento, eles voltando pra faculdade.
Concordo com tudo, hoje não teve tantas coisas relevantes, foi meio assim uma enrolaçãozinha. A gente conheceu um pouco da família do Oliver, teve um circo-ticos ali, né? E foi isso. Foi isso. Quantas páginas a gente leu hoje? A gente leu 80 e algumas páginas hoje. Hoje eu acho Estamos em. que hoje bateu que a gente leu segunda. Gostando, porém eu espero que esse último ato seja arrebatador. Porque eu Nossa. acho que o livro começou muito bem e agora ele tá assim. Tá assim, ó. Tá apontado pra baixo. Decaiu, hein? Por que eu tô pensando? Na verdade, eu tô pensando nisso Não. tem um tempo, mas eu fiquei pensando, será que o Oliver vai ser preso pelo assassinato pela morte do Richard? Mas e se Richard. tiver uma outra morte aqui? E vai ser essa que vai fazer ele ser preso? Pode ser que acontecer algo no final desse ato. Esse é o tipo de reviravolta que eu gostaria de ler, entendeu? Pra tipo, tá, tudo que eu pensei até. Não que eu já não venha pensando isso há muito tempo, mas tipo, tá, tudo que eu deveria pensar até esse momento estava errado. Porque não era sobre a Sei. pessoa que eu achei que seria, sabe? Sabe o que eu acho engraçado? Eu tinha pensado nisso enquanto eu tava lendo, do tipo assim, talvez ele vai matar alguém, mas eu não falei porque eu achei que sei lá, ia ser besta. Aí você falou, eu fiquei, não era tão besta assim. Prólogo, páginas 238. Tô gravando. Sessão número 4. Vamos lá. É menor do que eu lembrava, Falo para Colborne quando estamos parados no cais olhando a água. Naquela época parecia se estender por quilômetros. Nós passamos pela floresta na margem sul do lago conversando baixinho. Colborne escuta com uma paciência inesgotável, pensando e avaliando cada palavra. Eu me viro para ele perguntando: é permitido aos alunos vir aqui hoje em dia? Seda amassada, fósforos quebrados e roupas sujas estavam esparramadas pelo chão. Ele gesticulou para a cama e eu me deixei cair no colchão grato, minha cabeça latejando com força entre as têmporas. Posso perguntar o que aconteceu? Não vou fazer você falar sobre isso, só quero saber se da próxima vez que eu vir James preciso empurrar ele pra dentro do lago. Incerto quanto aquele comentário ser simplesmente o senso de humor mórbido de Alexander ou uma ameaça mais deliberada, eu me mexi na cama e atribuí aquilo à paranoia que subsistia e decidi ignorar. Ren apontou para algo do outro lado do quarto. O que é isso? Embaixo da cama, o chão estava atulhado de frascos de remédios e tubos de filme fotográfico, quase escondidos atrás de um pedaço de edredom que caía da cama. As etiquetas médicas tinham sido arrancadas de alguns frascos, deixando marcas brancas no papel macio. James se ajoelhou ao lado de Alexander, apertando o pulso dele, à procura de um batimento cardíaco. Deixei o quarto e voei escada abaixo, meus pés entorpecidos e desajeitados sobre o peso. Agarrei o telefone do gancho e disquei o número. Finalmente, aquela risada maníaca, mesmo que a minha garganta ainda tivesse machucada e dolorida da noite em que Alexander sofreu overdose. Ele tá pronto pra virar o Coringa. O sinal tocou mais uma vez e eu ergui o olhar para Frederick, que estava conferindo o reloginho dourado no pulso. Todo mundo se atrasou? Não sei. Alexander está na clínica, Ransom volta amanhã, mas... E o restante? Não sei. Estavam todos na aula de Gwendolyn. Uma parte pequena e irracional do meu cérebro forneceu uma isca de razões pelas quais poderiam se atrasar. Era provável que estivessem todos abalados depois da última aula, cansados, não estavam se sentindo bem, transtorno de estresse pós-traumático. Agora tudo é transtorno de estresse pós-traumático. Eles ficaram 4 meses sem falar sobre esse assunto, agora tudo é transtorno pós-traumático. Eu ainda não tivera ânimo ou coragem, talvez, pra confrontá-lo sobre qualquer coisa. Na verdade, isso aqui é um problema geral, né? Eles não conversam sobre nada, né? Nem parece que eles moram junto no mesmo lugar. E que eles têm todas as aulas juntos, porque a história estabeleceu que eles são os únicos 6 do 4º ano. E aí, algumas páginas atrás, quando ele fala que a Gwendolyn quase soltou que ele era o faxineiro, nesses 3 meses, ninguém percebeu que ele tava limpando, que era ele que tava limpando o castelo. E às vezes atuando como amante, às vezes inimigos, às vezes em cenas tão caóticas que não... Nossa, parece um filme de horror a vida desse garoto. Tá vendo gente sangrando, sangue escorrendo por armários, fecha os olhos e imagina... Meu Deus! Eu peguei e guardei no bolso, me perguntando quando teria a chance de devolver aquele pertence. Subi as escadas com o pano e o desinfetante na mão, e quando cheguei ao 2º andar, meus joelhos estavam doendo. Não conseguia consertar a marca de queimadura no tapete da biblioteca, então deixei como estava, limpei o banheiro, passei pano no corredor, esfreguei as janelas dos quartos e... Essa descrição é feita por uma pessoa que nunca fez faxina, né? Porque é um castelo, e ele diz que ele tá esfregando como o castelo nunca foi limpo antes, mas ele vai conseguir limpar o castelo todo num dia. Jura? Depois... Não, e não é assim num dia normal. É depois de uma festa da faculdade.
onde teve sangue espalhado pelo chão, espelho quebrado, bebida respingada. Ele estava indo na direção da floresta para fazer sei lá o que, e Ram tentou impedir. Ele fraquejou, fechando os olhos com força, como se a lembrança fosse próxima demais, ardida demais, com dor excruciante. Meu Deus, Oliver. Não perguntaram o que aconteceu na manhã seguinte. As outras apresentações de Rei Lear foram canceladas, seguindo um mapa que eu desenhara na parte de trás do caderninho de Walton. Colborne levou 5 outros policiais com lanternas para o porão do teatro, onde arrombaram um armário com um pé de cabra e um alicate. As provas para a condenação cobertas com as... E ele ainda entregou as provas. Agora, disse Colborne friamente, é hora de você chamar um advogado. Eu não tinha advogado, claro, então o Estado me providenciou uma. Não havia dúvidas quanto a ser um homicídio, apenas quanto à classificação. A advogada me explicou que nossa melhor chance era de argumentar em favor de uma legítima defesa imperfeita em vez de homicídio culposo. Eu convencera James a deixar Richard na água quando mais ninguém havia conseguido. Eu cometera uma boa quantidade de erros trágicos e não precisava de exoneração. É um bobalhão mesmo. Por favor, James, não desfaça o que eu fiz. Oliver, eu não entendo. Por quê? Você sabe o porquê. Eu estava farto de fingir outra coisa. Acredito que ele nunca me perdoou por aquilo. Depois que fui Acredito que ele nunca me perdoou por aquilo. O cara que você tomou a culpa e passou 10 anos na prisão não perdoou você por isso. Mas era só ele ter assumido a culpa então, né? Depois que fui preso, ele visitava com frequência no começo. Todas as vezes ele pedia pra que eu deixasse consertar as coisas. Como se fosse uma decisão do Oliver. Bom, gente, hoje não é o dia que a gente terminou como se fôssemos vilões. A gente teve um pequeno percalço, tá? E a gente perdeu a última sessão inteira. Na verdade, a gente não perdeu a última sessão inteira, mas por algum motivo o áudio do Léo não foi gravado. E aí a gente perdeu tudo que o Léo falou. A Leda foi calada, e inclusive as considerações finais. Então a gente está aqui num novo dia para regravar as considerações finais. Silenciaram um gay. Que agora agosto virou o mês do orgulho, né? Porque vai sair Vermelho, Branco, Sangue Azul, Heartstopper. Então, assim, é um mês isso. do orgulho. Então vamos repetir nossas... Eu queria dizer que agora a gente perdeu muito, porque eu tava muito mais... Pistola quando incisiva, o livro incisiva. acabou. Agora eu tô tipo, ai, foda-se. Eu fico mais chateada na hora do que eu vou ficar uma semana depois. Tipo, agora, ai, tá, foi só mais um livro que eu li e não foi 5 estrelas. Nossa, que novidade. Mas eu vou deixar o Léo falar primeiro, porque o Léo gostou muito do livro. Então, para os fãs de Como Se Fossem Vilões, assistam, ouçam o Léo agora com atenção, porque a minha opinião não vai ser surpresa pra ninguém, eu acho. Você sabe que eu não gosto de nada. E o meu microfone tá funcionando agora. Continuo com o mesmo sentimento da última quinta-feira, que a gente terminou numa quinta-feira, então a gente teve 4 sessões. Eu gostei bastante, eu achei que... É muito estranho fazer depois, né? Porque a minha cabeça tá pensando em coisas que eu já tinha falado, enfim. Não teve, tipo, um final surpreendente, né? Porque a gente meio que cantou, a gente descobriu que a gente cantou o final na primeira sessão. Sim. Mas eu acho que teve um desenvolvimento bom dos personagens. Tiveram alguns que ficaram meio apagadinhos. Os principais ali que foram os que eu mais gostei, que foram James, o Oliver e... eu esqueci o nome. Ram, Philippa, Meredith, Richard... O livro Alexander. já sumiu da minha cabeça. Funcionaram bem mais pra mim, assim, eu acho que a dinâmica dos personagens foi muito boa, gostei da narrativa da autora também, achei que ela foi muito direta em alguns pontos, apesar de ter floreado um pouquinho ali. O ato 3, se eu não me engano, foi o que a gente meio que em unanimidade, assim, não curtiu, né? Porque ele deu uma decaída, mas fora essas partes de lentidão, assim, foi uma história boa, porque ela me surpreendeu em momentos que eu não esperava. Então eu gostei das partes de Shakespeare, por ser uma pessoa que já estudou teatro. Eu fiquei assim, ai meu Deus, olha só, um trecho de Shakespeare. Eu não tive uma experiência tão boa assim. Na verdade, assim, até mais ou menos metade do livro eu tava bastante confiante de que esse podia, inclusive, ser um livro 5 estrelas. Só que depois que acontece a situação com o Richard, pra mim o elenco do livro inteiro emburreceu de forma drástica. E aí eu comecei a questionar todas as ações que eles estavam tendo, sabe? E aí todo o fato especialmente o nosso protagonista, né? O Oliver. Porque no final ele foi um grande bobão, assim. Porque ele acaba se sacrificando por causa do James. Ele vai lá, não, eu vou tomar culpa por causa do James, mas aí, na verdade, o James também não aguentou, daí ficou aquele lenga-lenga de, ai, mas deixa eu me entregar, como se ele não pudesse, como se ele precisasse da permissão do Oliver pra se entregar, que é tipo uma coisa, ai, muito dramática. E aí o que eu
repeti várias vezes aqui, tá, Fer? Eu vou repetir aqui. Eu não tenho background de Shakespeare nenhum, eu nunca li nenhuma obra de Shakespeare, tá? Então, eu imagino que para quem leu, para quem gosta, para quem estudou, esse tipo de paralelo talvez faça muito mais sentido, porque eu sei, pelo pouco que eu sei, que essas obras são extremamente dramáticas e provavelmente o que a autora fez aqui foi refletir o drama dessas obras nas personalidades dos personagens. E a gente tem um espelho disso. Só que, primeiro, eu não gosto de personagem dramático e segundo, eu não tenho background de Shakespeare. Então, eu fiquei tipo, tá, meu anjo, burro, apenas isso. Você é muito burro, Oliver. Você é muito burro. Porque eu acho que a gente ficou pensando o tempo inteiro ao longo do livro que ele tinha sido culpado num julgamento. Não que ele tinha se entregado para assumir a culpa de alguém. E aí, ok, talvez isso tenha sido surpreendente. Mas também foi burro, entendeu? Então, mesmo que tenha sido uma novidade pra mim, eu fiquei tipo, tá, meu anjo, mas você é burro, hein? E aí, o final, essa coisa de deixar aberto, eu acho que parte do rolê dele, o corpo nunca foi encontrado, é pra manter o drama, né? E aí, agora, o Oliver sendo do jeito que ele é, e tendo a interpretação que meu amigo Leonardo teve, agora ele vai passar o resto da vida correndo atrás de um fantasma e não vivendo a vida dele de novo. E deixando a Meredith... era Meredith, né? Isso. A Meredith de novo em segundo plano. E é isso. Assim, então... Mas eu gostei da... Eu gostei da escrita da autora, eu leria outro livro. Eu gostei da vibe do livro. Eu só lembro da Taylor Swift, Nobody No Crime. E aí eu fico assim... E aí tem uma outra coisa que também me pegou bastante, que é que o cenário, né? O cenário do livro, às vezes parece que só tem 2 professores na universidade. Às vezes a descrição das cenas, você não entende o que tá acontecendo, porque você não foi ambientado no local e a ambientação é muito importante. Ou às vezes... Parece que o livro, por causa dos prólogos, né, na sua montagem, a história que a gente tá lendo é a história que o Oliver tá contando pro detetive, mas a forma como o autor escreveu não é assim. E às vezes parece que a pessoa que tá contando, que é o Oliver, não poderia estar vendo ou tendo certas percepções que ele está passando. Então parece que às vezes se esquece do propósito de como tá contando isso, da fórmula que tá contando a história. Então teve vários momentos onde a gente pegou isso ao longo do caminho, assim. Então tem algumas coisas na montagem do livro também, né? Tiveram várias coisas que me incomodaram, mas basicamente eu não gosto da reação final do livro. E, enfim, foi a única coisa que a gente não pegou foi que ele ia se voluntariar, né? Ele ia se entregar pro livro espontânea vontade. Porque até que o James estava morto a gente cantou. Que eu passei por essa parte. Na edição, que eu já editei um pedaço. Então, tudo a gente já sabia, entendeu? Então, o final não foi necessariamente também surpreendente. Teve até uma coisa que você comentava bastante sobre a professora, né? Que a Gwendolyn, né? O perfil dela, assim, tipo, era mostrado pra gente como uma professora extremamente má, ou que pegava muito no pé e exigia. E, tipo, a gente teve um momento só onde ela teve o seu ponto de brilho, assim, que ela deu um xixizinho neles, uma chamada de atenção, mas fora isso não teve mais nada, então, tipo, a gente tinha uma percepção meio... E nem quando eles faziam merda na cena, que faziam as cenas ao contrário, ela não chegava pra cagar na cabeça deles, entendeu? Sim. Então, assim, essas partes pra mim também pegaram um pouco, porque dava uma quebra na personalidade deles. E teve outra coisa que eu comentei, que por mais que eu tenha gostado dos trechos de Shakespeare, das peças, dos momentos deles ensaiando, às vezes eu sentia que o livro era muito mais cenas assim, que acabavam, ok, dando só um plano de fundo pra história, mas não acrescentavam tanto. As legais, né? Eram as que se relacionavam com as coisas que eles estavam passando, com os diálogos que eles estavam passando, só que nem todas eram assim. E teve outra coisa também que, tipo, um momento que me incomodou é que, principalmente
Principalmente no ato 3 e 4, eu acho, ela esquentar. Sabe aquela coisa de você esquentar a chaleira e você deixar a chaleira ali? Ela fazia muito isso pra chegar no último capítulo daquela parte pra não acontecer nada de relevante. No geral, foi um livro bom porque me surpreendeu, eu gostei, me identifiquei com algumas coisas, achei os personagens legais e a minha nota acabou ficando 4. Eu diminuí pra 4, tá? Não tá mais 4,5. Porque eu refleti, eu fiquei assim, né? Tu Depois que a refletiu, gente amigo? refleti na quinta-feira. Eu sei Ah. que não parece às vezes, mas eu reflito. Eu fiquei assim, nossa, apesar de eu ter gostado É que sabe o muito, que é tiveram essas coisas engraçado? que me incomodaram. No final da primeira sessão, você fala, nossa, esse livro vai ser um 4,5. Daí acontece um monte de coisa. Chega na última sessão, Léo, 4,5. Eu fiquei, ué, mas... Nossa, viu? Ó, eu nem lembrava disso. O livro é muito bom perto de todos os outros que a gente já leu, assim. Eu acho que foi o que mais me empolgou e eu não fiquei chateado. É claro que, assim, a gente sempre tem o meu marco de Crepúsculo, mas estamos falando de livros bons. Com muita dor no coração eu digo isso, porque esse é um livro Eu bom. acho que você tinha ficado super empolgadinho com Cantiga. Sim, mas é porque com Cantiga, não, com Cantiga eu absorvi toda a sua raiva. Eu lembro muito disso. Toda vez que eu lembro de Cantiga hoje, Ah, eu digo assim, nossa, horrível, bomba! E é porque eu lembro que você ficou muito brava. Mas então, de todos os que a gente já leu, acho que foi o que mais me empolgou, que eu queria que tivesse algumas cenas mais quentes, assim, porque tinha umas horas que pedia, né? Dava o fogo e apagava muito rápido. Aí eu ficava assim, pelo amor de Deus. É um livro que dá pra explorar esse tipo de coisa, porque ele não é um livro extremamente YA, né? Ele já tá um pouquinho ali acima. Mas ela não explorava. Eu fiquei com essa sede de ver pessoas se pegando no livro e não teve. Mas foi uma boa história. E aí eu tirei essa meia estrela que eu tinha dado exatamente por esses pontos, de tipo assim, acabou enchendo um pouquinho de tempo ali onde não precisava. Mas o final eu adorei, eu adoro finais abertos. Amo finais abertos. Tanto que pra mim ele tá vivíssimo. Aqui do meu lado, inclusive. Oi, James. então você coloca. A gente quer que você faça a sua. A gente quer saber a opinião de você que leu Como Se Fôssemos Vilões. Se você acha que ele tá vivo ou se ele tá morto, tá? Conta aqui pra gente. Todo mundo vai dizer assim, Leonardo tá bitolado, como sempre. Mas assim, não contextualiza. Só coloca assim no comentário, tá vivo, tá morto. Pra não dar spoiler pra galera que não leu ainda e chegou aqui nos comentários, tá? Só tá vivo, tá morto. Esse foi o nosso último Lendo em Voz Alta de 2023. Tá? Eu postei que ia ser o último de 2023 e algumas pessoas que são leitoras, esqueceram de ler e perderam a parte do de 2023. Isso não significa que a gente não vai voltar aqui com outro Lendo em Voz Alta ano que vem. Mas esse ano a gente não tem mais tempo de gravar, porque somos pessoas muito ocupadas. Inclusive, eu tava pensando, enquanto eu comecei a editar ontem, eu fiquei assim, até quando a gente vai com esse projeto? Será que a gente vai estar aos 40 e a gente vai estar fazendo esse tipo de coisa ainda? Pode ser que canse, a gente tem o direito de cansar, entendeu? E simplesmente não tá mais na vibe de fazer. Mas eu nunca vou cansar de você. Tá bom, amigo, muito obrigada. Olha, foi muito boa. Mas é porque, tipo assim, pra mim não tem motivos. Só se acontecer uma coisa fora do nosso controle. Aí, pra mim, seria isso que eu me faria parar, mas de resto, não. Então tá bom, a gente vai estar A não ser que você queira parar, né? A Daí eu gente digo, vai tá estar bom? com 80 anos aqui, e aí o que eu vou estar fazendo enquanto o Léo lê é tricotar. Ai, vai ser muito bom, porque você vai começar a ler e eu, como sempre, desatento, eu vou cochilar como um bom senhorzinho e tu vai dizer assim, Leonardo, acorda! Perdeu a parte do livro. Discord nem vai existir aos 80 mais. Ai, mas é isso, gente. Redes do Léo estão aqui embaixo. Muito obrigada por acompanhar mais este Lendo em Voz Alta. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso. A gente se vê na próxima. Nos vemos na próxima, na 16ª edição. Isso aí. Manda aí nossos parabéns ao 15ª, nossa quinceneira. Tchau, gente. Tchau.